Shalom de Alcha para todos os nossos irmãos. Nós vamos continuar estudando as Escrituras Sagradas, né? Porque dela é a fonte da vida, onde encontramos a salvação, a transformação e a libertação. É nas Escrituras Sagradas. Então, nós temos que viver, nos alimentar da palavra de Alcha. Nós vamos estudar hoje em João 3, 31. O Filho em relação ao mundo. O Pai nos instrui e nos orienta como a gente viver, né? Em cima do mundo. Por que Ele nos orienta? Porque o mundo é cheio de contradições, cheio de maldade. E no mundo encontramos muito sofrimento, muita perseguição, muitas dores, desilusões, né? Nós passamos por muitas aflições em cima desse mundo. Então, nós devemos ter uma bússola. A nossa bússola é a Bíblia, é a orientação do Pai Celestial, que nós devemos nos manter firmes com ela. Todos os dias nós temos que nos alimentar dela. Ler um versículo, né, de manhã, se der para ler meio-dia, ler, se der para ler à noite, ler, está orando meio-dia, está orando à noite, está orando pela manhã. Nós temos que manter a nossa comunhão com o Pai Celestial. Temos que manter a nossa comunhão, andar na direção do Pai Celestial, porque é através da direção dele que alcançamos a vitória. Então nós vamos ler aqui, né, em João 3, 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Ial é verdadeiro, o nosso Pai Celestial. Pois o enviado de Ial fala a palavra dele, porque Ial não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Ial. Olha o que ele fala, né? Então nós devemos estar onde? Obedecendo o Pai, sendo guiado por ele, né? Pelo Pai e pelo Filho, né? Porque a bênção é do Pai, que é transmitido por Filho, e o Filho se faz obediente ao Pai. E aqueles que se voltam para o Filho e Alcha, se torna obediente como ele é. Engrandecido seja Alto dos Exércitos Todo-Poderoso. Então nós devemos nos manter firmes. Nós não devemos nos manter firmados no Pai Todo-Poderoso. Porque quando nos mantemos firmados, a nossa vida é transformada. Aqui vamos ler mais uma vez aqui em João 4, né, 19. João 4, 19 a 30. João 4, 19 a 30. Aqui fala da verdadeira adoração. E Alcha disse-lhe a mulher:
vejo que tu és profeta. Não. Disse a mulher, né, para Yaush, visto que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Yauxa, a mulher, né, podes crer que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são essas que o Pai procura para seus adoradores. Yahweh é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu-lhe a mulher, que há de vir o Messias. Chegando o Messias, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Yauxa, eu sou o que falo convosco. Nós, nesse ponto, chegaram os seus discípulos e lhe admiraram que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse que pergunta o que fala com ela. Quando a mulher deixou, né, os discípulos e foi à cidade e disse a todos daquela cidade, né, vindo comigo, ver que o homem que me disse tudo isso tenho feito, será este porventura o filho do Pai, o Messias queria chegar? Então aquela mulher se sentiu o quê? Admirada. Por que ela se sentiu admirada? Porque o Filho do Criador falou tudo o que estava acontecendo com ela. Ela teve vários homens e nenhum daqueles homens, né, satisfez ela, que ela tinha um vazio muito grande. Então ela estava naquele poço pegando água. Ela estava no poço pegando água. E os samaritanos não conversavam com os judeus. Então, o Filho do Criador veio para quebrar todas as regras, todas as barreiras, né? Tirar do nosso meio todos os fracassos, todas as vergonhas. Então, ela viu que nele, na palavra dele, a sede dela foi saciada. Porque ele era o Filho do Criador, o filho de Yaush, ele era o Cordeiro. Então, ele veio e, através da palavra dele, de esperança, de transformação, de vitória, ela foi saciada. A sede dela foi saciada. Então, ela saiu imediatamente para ir na cidade avisar o que tinha de acontecer, que ela estava falando com o Filho do Criador. E, através dela, que muitas almas foi ganha. Muitas almas foi ganha, porque através dela teve o evangelismo naquela cidade. Muitas pessoas foram transformadas através da samaritana. Porque o Pai Celestial não faz exceção de pessoas. Ele veio cumprir todas as regras que foram quebradas. Ele veio cumprir tudo. Porque nós não tínhamos capacidade de levar tudo, mas ele veio e cumpriu todas as regras através de nós. Engrandecido seja o Todo-Poderoso. Então, o Pai Celestial usa as mulheres para o evangelismo, para levar a palavra, para levar a direção, levar a salvação através de Yauxa,
E muitas vidas são transformadas, são moldadas através do Criador. Engrandecido seja o Todo-Poderoso. Então nós vamos ler aqui, falando mais da importância das mulheres em relação ao evangelismo, em relação à palavra de Al, que é muito importante, né? A palavra de Al é muito importante para toda a humanidade. Vamos ver o que ele fala mais aqui. Essa palavra que eu vou falar para vocês foi tudo tirado da Bíblia, que tudo que a gente vive, que a gente se alimenta, vem da palavra do Criador. Nós não devemos sair um pouquinho longe, tem que ser dentro da palavra do Criador. Vamos ver aqui, o ministério feminino, mulheres no evangelismo, é muito forte. E Alcha confirmou o ministério das mulheres no evangelismo, como a samaritana, como eu expliquei para cada um dos irmãos. Isso ficou mais evidente na sua interação com a mulher samaritana no poço de Sicar. Culturalmente, os judeus e samaritanos não se associavam uns com os outros. Além disso, era considerado impróprio para um rabino conversar com uma mulher em público. Veja como era, né? A consideração de Al por essa mulher era, portanto, verdadeiramente revolucionário. Depois de terem se encontrado, ela retornou à sua cidade e foi. O que aconteceu? Muitos acreditaram em Alcha por causa do testemunho dela. Naquela época, as mulheres não eram aceitas como testemunho confiáveis. Mesmo assim, Alcha escolheu para sua testemunha. Alcha escolheu mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição de Alcha. E elas foram confiadas as mensagens de Alcha, ressuscitado por discípulos, né? Elas foram as primeiras pessoas que levou a notícia que Alcha tinha ressuscitado. A vinda do Espírito reforçou o papel das mulheres no evangelismo. As mulheres, juntamente com os homens capacitados para testemunho até nos confins da terra, junto com os homens e as mulheres. O Pai Al juntou para ser testemunho até os confins da terra, para levar a palavra dele, a direção, a salvação. Engrandecido seja Al. Estabelecimento, né? Fez o que? Uma igreja estabeleceu, se firmou, ficou forte o evangelismo da mulher junto com o homem. Da igreja de Filipenses envolveu mulheres, ela também estava envolvida na divulgação do evangelismo em Barreia. As mulheres do Novo Testamento, juntamente com os homens, foram considerados as seres luzes do mundo e, portanto, estava profundamente envolvido no ministério do evangelismo. Veja a importância do envolvimento no ministério do evangelismo de Alcha. Engrandecido seja o Todo-Poderoso. Muitas mulheres têm que ser mais mulheres ungidas através da palavra, como essa mulher foi no poço de Siquim.
ela foi ungida pelo Filho do Criador, né? Através da palavra sincera, verdadeira, a sede dela foi saciada, a vida dela foi mudada e transformada. Esse é o testemunho que nós temos que levar para todos. Engrandecido seja. Nós vamos ler aqui alguns versículos da Bíblia. Aqui nós vamos ouvir alguns versículos em João 4, 1 a 30. Vamos ver o que o discípulo de Alcha tem para nos falar, além, ainda mais para nos deixar mais firmada na palavra dele. João 4, 1, 30. E quando Yahshua Mashiach entendeu que os fariseus tinham ouvido que Yahshua Mashiach jazia e emergia mais discípulos do que João, ainda que Yahshua Mashiach mesmo não emergindo os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Yahshua Mashiach, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Yahshua Mashiach: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse depois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Eu sou uma mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos? E Yahshua Mashiach respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Yahweh, e quem é que eu te diz, dá-me de beber, tu lhe dirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Yahshua Mashiach: tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Respondeu Yahshua Mashiach. Respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Yahshua Mashiach: dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Yahshua Mashiach: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Yahshua Mashiach: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Yahshua Mashiach: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram este monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Yahshua Mashiach: mulher, crê-me que a hora vem em que nem este monte, nem Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas
a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, e ao Espírito importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Yahshua Mashiach, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Yahshua Mashiach, disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Yahshua Mashiach? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia. Vejam que maravilha, né? Engrandecido seja Yahweh. Vamos ver aqui em Mateus 28, 8. Mateus 28, 8. E do fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia 8. da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Yahshua Mashiach desceu do céu e chegou, removendo a pedra da porta, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse-lhes às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Yahshua Mashiach, que foi um madeiro. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Yahshua Mashiach jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, presunçosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Engrandecido seja Yahweh. Vamos ler aqui em Atos 16, 11 e 15. Atos 16, 11 e 15. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotracia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia do sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiratira, e que servia a Yahweh, nos ouvia, e o Yahshua Mashiach lhe abriu o coração para que tivessem assento ao apóstolo. Ao Paulo dizia: E depois que foi batizada,
foi emergida, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Yahshua, entrarei em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Engrandecido seja alto, veja o testemunho, né? Naquela cidade de Tiratira. E então, aquelas pessoas foi emergida, aquela familiar foi emergida. Foi emergida, se voltou para o Criador. Vamos ler em Atos 17, 12. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Aqui vamos ler 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Yahshua é anatema, e ninguém pode dizer que Yahshua é o Yahshua senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas Yahshua é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Yahweh que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Engrandecido seja o Todo-Poderoso. Vamos ler aqui Mateus 5, 14 e 16. Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus. Engrandecido seja o Todo-Poderoso. Efésios 2. Efésios 2. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Yahshua Mashiach, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Yahshua Mashiach, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Yahshua Mashiach. Pronto, 1 Timóteo 2:4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Pedro 3:2. Considerando a vossa vida casta em temor. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Yahweh, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Yahweh, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede conformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Yahweh repartiu a cada um. Engrandecido seja o seu exército todo-poderoso. Pai, te louvamos, Pai. Te louvamos, engrandecemos teu santo poderoso nome, Pai. Porque só em ti há bênção, salvação, libertação. Eu oro, Pai, por todos. Oro, Pai, pelas calamidades que está vivendo, Pai, nas enchentes, as pessoas que perderam tudo, que sofreram. Pai, eu oro, Pai, por aqueles que estão presos em lá, estão sofrendo injustamente. Oro, Pai, por aqueles que estão passando por perseguição, pelo mal, Pai. Que não tem com quem possa estender a mão, ajudar. Pai, algo que o Senhor venha restaurar, Pai, ajudar aqueles que estão nas ruas, sofridos, Pai, algo. Abre portas vindo do alto, vindo de Ti, Pai, para que eles possam Te conhecer, ter uma vida de salvação e transformação. Pai, eu oro em prol das famílias, Pai, restaura as famílias, Pai. Restaura as famílias, Pai, do filho, da mãe, do pai, que se encontra longe, que sofre, Pai, com falta da Tua presença, da Tua direção. Eu oro, Pai, em prol do casal, do casamento, Pai, que haja restauração através de Ti no casamento, que haja união, Pai, porque a base de tudo, Pai, é a família. Então, estenda as Tuas mãos poderosas, Pai, e abençoa a família, Pai, do Teu povo. Abençoa os irmãos, Pai, Aldim, que leva a palavra, a direção, que leva a salvação, porque cada palavra, Pai, que vem de Ti, que é o encontro do sofrido a uma vida transformada, e a regozijo, Pai, em Ti. Pai, queremos, Pai, estar debaixo nos Teus pés, não fazendo a nossa vontade, mas
a tua vontade, Pai, como teu filho Alcha fez a tua vontade, era obediente. Vem nos ajudando, nos sustentando, nos dirigindo, Pai amado. Toma tudo nas tuas mãos, Pai, toma nas tuas mãos, pois nós te entregamos em nome de Alcha Mashiach Todo-Poderoso. Toma tudo nas tuas mãos. Aleluia. Te louvamos e engrandecemos teu santo poderoso nome. Até a próxima, meu irmão. Vamos estar juntos nessa corrente de fé, de transformação, obedecendo a Yahshua, que é o nosso único e verdadeiro pastor. Aleluia.